Bom dia, bom dia, bom dia para quem está chegando. Nessa manhã de quarta-feira, a nossa 8ª live de aquecimento da Jornada da Mulher Confiante. Quem não sabe o que é a Jornada da Mulher Confiante? É um evento que vai acontecer entre os dias 16 e 20 de outubro. A primeira aula vai ao ar no dia 16, a segunda no dia 18 e a terceira no dia 20, onde eu vou mostrar o caminho, o passo a passo para se tornar uma mulher confiante e decidida em 8 semanas. Então, se esse tema te interessa, se você tem alguma questão com a insegurança, né? Se você se sente travada pela insegurança e quer despertar a mulher confiante que existe em você, porque quem me acompanha aqui sabe, né, que eu acredito que todas as respostas já estão dentro de nós, assim como eu acredito que toda mulher tem potencial de confiar em si mesma, mas que tem alguns obstáculos, algumas dificuldades que impedem que isso aconteça de forma natural. Então, é importante, né? A autoconfiança, já fiz aqui várias lives no decorrer dessas semanas, falando sobre a importância da autoconfiança para uma vida realizada. Então, não deixe de se inscrever, porque a autoconfiança, gente, é essencial para uma vida bem vivida, né? Para a realização dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus objetivos. A jornada é online e gratuita e o link está aqui na bio. Então, não deixe de se inscrever, porque a jornada tem data para começar e data para acabar. Se dê esse presente. Eu, de coração, desejo que você encontre a mulher confiante e decidida que mora em você. E você pode contar comigo se esse é seu desejo. Mas você precisa fazer um passo essencial, que é se inscrever na jornada. Muitas mulheres já estão se juntando nos grupos do WhatsApp, né? E também nos preparativos aqui para a semana da Jornada da Mulher Confiante. Então, não perca essa oportunidade, ok? E o que são essas lives que eu venho fazendo aqui? Um preparativo, um estímulo para uma tomada de consciência. É como plantar, é como arar a terra, não é nem ainda como plantar a semente. É como arar a terra para que a semente da autoconfiança seja plantada dentro de você e que ela possa despertar na sua jornada, né? É esse o objetivo dessas lives, tá bom? E quem não me conhece ainda, né, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Dani Lopes, Gestalt terapeuta. Eu sou Gestalt terapeuta há 10 anos, né? Eu criei o método TIP, que significa Método de Tesouro Interno de Potencialidades, exatamente porque eu acredito que essas potencialidades estão dentro, né? E o que o método faz é construir a ponte entre a mulher que você é hoje e a mulher que você tem potencial de ser. E o tema da live de hoje é como superar a dificuldade de dizer não. Dizer não não é fácil, gente, não é fácil. Dizer não é uma tarefa árdua, é um exercício contínuo e precisa do trabalho da autoconsciência para que a gente encontre equilíbrio entre dizer o não e dizer o sim. Um equilíbrio para você, em primeiro lugar, porque, como eu sempre digo, tudo começa em nós, e também para o outro, né? Então, no meu ponto de vista, como é que a gente pode, como que aparece, vamos falar primeiro do que leva a esse medo, né? O que é esse medo de dizer não? Esse medo, ele está relacionado a 2 fatores principais, podem ter outros, tá? Mas geralmente os outros são desdobramentos disso que eu vou falar aqui. O medo de dizer não, a dificuldade de dizer não está muito relacionada ao medo da rejeição. Muitas pessoas, e todo ser humano tem alguma dificuldade de dizer não, ok? Gente, quando eu lembro de mim no passado, eu tinha muita dificuldade de dizer não e de ouvir não também. Porque as pessoas que têm dificuldade de dizer não, muitas vezes também têm dificuldade de ouvir não, porque acabam esperando um retorno, né? Acaba se tornando pessoas boazinhas com uma expectativa, com um retorno desse excesso de sim para o outro, espera que esse excesso de sim
retorne também para ela de alguma maneira. Bom dia, Tati, bom dia, Jerusa, bom dia para quem tá chegando. Obrigada pelos coraçõezinhos que estão subindo, vocês são super generosas. Eu nunca lembro de agradecer, desculpa. Agradecer eu sempre lembro, eu nunca lembro de pedir, mas de agradecer eu sempre gosto de parar a live aqui para agradecer, né? Porque isso me ajuda a divulgar o conteúdo dessa dificuldade, dessa live, né? O conteúdo de hoje para outras mulheres também. Então vamos recapitular aqui, né? A dificuldade de dizer não está muito relacionada com o medo da rejeição, porque existe um lugar que é assim, se eu disser não para o outro, o que o outro vai pensar de mim? Então, como o outro vai interpretar o não que eu digo? Como o outro, será que o outro vai continuar me tratando da mesma forma? Será que eu vou continuar tendo importância na vida do outro? E tudo que a gente mais quer, gente, nessa vida é a gente pertencer à família, ao grupo, né, à sociedade, ao ambiente de trabalho e ser amada. E quando a gente tem esse lugar, o convite, né, quando a vida nos traz e nos traz todos os dias, diariamente, o convite para dizer esse não, a gente se depara com esse medo do outro não compreender, de como o outro vai interpretar o não dito. Se o outro vai rejeitar, se o outro vai excluir você. Então, essa é o maior medo e está relacionada a essa dificuldade de dizer não, de expressar esse não, né? Um outro ponto também é uma dificuldade de lidar com o conflito. Muitas vezes, quando você está em contato com a insegurança, né, especialmente, a insegurança é o pivô disso tudo. A insegurança faz você temer, faz você necessitar do amor que vem de fora em uma proporção muito maior, porque é fato que nós queremos, né, trocar amor, receber e dar amor, e a gente quer receber amor, e faz parte da nossa humanidade, mas com essa dificuldade de dizer não, essa insegurança, na verdade, né, o que eu quero dizer é que a insegurança que tá em você alimenta essa dificuldade de dizer não, pelo medo de ser rejeitada, como eu disse aqui agora, e pelo medo de entrar em conflito. Então, quando você não tem confiança interna nos argumentos que você tem dentro de você, para poder basear, pautar, escolher, dizer sim ou não, você também teme o conflito. Muitas e muitas pessoas, gente, têm muita dificuldade de lidar com conflito. Eu mesma fui uma pessoa que tive muita dificuldade de dizer não e de lidar com conflito. Quando eu entrava em conflito, a minha sensação era que tudo sumia da minha cabeça, meus argumentos sumiam, eu não tinha o que falar, sabe? Era como não ter estrutura, é como não ter chão, é como não poder expressar, é como não ter talvez esse direito. Muitas questões passam na cabeça em questão de segundos, aí dá aquele branco, né? Especialmente quando alguém falava alto comigo. Eu tinha muita vergonha, especialmente se alguém falasse alto comigo em público, né? E eram dois sentimentos diferentes. Quando eu tava sozinha com a pessoa, eu tinha uma insegurança muito grande em relação aos meus argumentos e raiva da pessoa me tratar daquela forma e não sabia me colocar. E quando eu tava em público, né, se eu via, e podia não ser comigo, tá? É como a gente diz, tem um ditado que diz vergonha alheia, mas não é uma vergonha alheia, é uma vergonha mesmo. É vergonha, não é alheia, é sua própria vergonha. De ver que o outro tá lidando de maneira imatura, de maneira agressiva, com alguma situação. Então, eu tinha vergonha, mesmo quando o conflito era com outra pessoa. Eu tinha aquele coração disparado e eu queria ver tudo resolvido, colocar panos quentes. Então, muitas vezes eu tentava intermediar quando não era comigo, tentando acalmar as pessoas, porque é muita dificuldade que eu tinha, né? Essa insegurança me levava muito. Que bom, Marli, que você conseguiu chegar, seja bem-vinda. Essa dificuldade, esse medo, essa insegurança que eu tinha, me levava para esses lugares que eu acabei de contar para vocês.
Então, por que que é importante a gente trabalhar a confiança interna? Porque é muito importante a gente saber dizer não. Porque quando você diz muito sim para o outro, você diz muito não para você. Isso é um fato, né? Porque para você dizer sim pro outro, te pedir um favor, sim para um convite de um aniversário, sim para um convite de trabalho, aceitar uma demanda externa de trabalho sem que você esteja recebendo por isso, por exemplo, né? Você diz sim para o outro e não para você, não para o seu descanso, não para os seus sonhos, não para os seus desejos, não para um limite que o outro está excedendo. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui, por exemplo, nesse exemplo é ótimo, né? Nesse exemplo que eu dei fica clara essa situação. Se você está trabalhando e o combinado foi trabalhar fazendo X coisa, isso acontece muito. E daqui a pouco, não importa, tá? Se é por carteira assinada, ou se é por parceria, né? Por prestação de serviço, não importa. Tem momentos que você precisa, a colocação do limite é muito necessária para que o outro não invada o seu espaço, também para que você não invada o espaço do outro e para que encontre equilíbrio nas relações. Então, às vezes você foi lá contratada para fazer uma coisa e daqui a pouco a outra pessoa está te pedindo uma demanda muito maior de trabalho, sem que proporcionalmente o valor pago seja considerado. E se você for uma pessoa que tem muita dificuldade de dizer não, você vai aceitando e vai se sobrecarregando e vai aumentando o nível de estresse para sua vida, vai colocando a sua saúde em risco. E quando eu falo isso para vocês, várias mentorandas ou alunas vêm na minha cabeça. E agora eu me lembrei de uma mentoranda que ela trabalha em agência de publicidade, tá? Então a gente sabe que a agência de publicidade é uma demanda grande. E agora que as agências trabalham também com online, a demanda aumentou muito mais. E ela é uma pessoa muito responsável e é vista no trabalho como aquela pessoa que consegue resolver tudo, né? Ou, deu pepino, fala pra fulana que ela resolve. Não sabe fazer, pede ajuda pra fulana que ela te dá um direcionamento. Tem gente já se identificando, dizer não é tão difícil pra mim. Então, ela tem essa dificuldade de dizer não e as pessoas vão procurando muito por ela, sabe? Fulana, eu não tô conseguindo resolver as minhas coisas aqui, como é que eu faço isso? Aí ela para o que ela tá fazendo, que é a demanda dela, para ajudar um colega de trabalho, né? E aí o que acontece com ela? Ela fica sobrecarregada. Só que agora, tem um tempo que ela teve filho. E a demanda dela aumentou em casa, obviamente, né? Então, marido, mais filho, mais trabalho. A demanda tá muito grande e ela teve uma crise grande de ansiedade. Tendo uma crise grande de ansiedade, ela já tinha sido mentoranda no passado, né? Já tinha recebido alta lá, já tinha chegado onde ela queria. Voltou a me procurar recentemente por causa dessa crise de ansiedade. Então, olha, a dificuldade de dizer não, ela vai causando outras coisas na sua vida, complica a saúde também, como aconteceu com ela. Então ela veio com uma crise muito forte e com essa dificuldade, Dani, na empresa, muitas pessoas foram mandadas embora, né? E a demanda de trabalho aumentou sem com que as pessoas fossem substituídas. Então a carga aumentou para todo mundo e ela veio com essa ansiedade muito grande em como lidar, porque ela tem uma dificuldade de dizer não, né? Chegou com essa dificuldade de dizer não. E também teme de ser mandada embora, né? Teme de ser excluída, teme de ser... Olha como o medo da rejeição aparece de outras formas, né? Então, o medo da rejeição, do trabalho, da empresa, de ser excluída, de ser mandada embora, ela tem família para criar. Então, ela se viu num conflito muito, muito grande. E começamos, então, a trabalhar. E ela conseguiu sair dessa crise de ansiedade. E está trabalhando agora, gente, uma avaliação se ela quer ou não continuar nesse emprego. Olha como a situação muda quando a gente muda o nível de consciência. Ela estava com dificuldade de ser mandada, medo de ser mandada embora. Dificuldade de dizer não.
e agora ela já está pensando se ela quer continuar no emprego. Mesmo que ela tenha família para criar, mesmo que ela esteja nessa empresa há 16 anos. Ela não está satisfeita, a demanda de trabalho é muito grande, está sobrecarregada, está com uma angústia, né? Porque é algo que agora não faz mais o que a gente chama de coração cantar, não é o que dá mais alegria para ela, esse trabalho. Então ela mudou completamente a maneira de pensar. E agora nós estamos construindo a ponte, primeiro avaliando se ela quer permanecer ou quer ir embora. E ela já decidiu que quer ir embora, não quer ficar. E como ela pode construir o caminho, né, de pedir uma demissão, levando em consideração tudo o que essa demissão vai trazer como consequência, se preparando para isso. Então, dizer não para o emprego, dizer não para esse tipo de sustento que ela tem. Então, quando você vai dizer não, é muito importante que você seja consciente daquilo que está dentro de você. E qual que é a motivação? Eu falo que a gente precisa saber a motivação do dizer sim, para que a gente possa dizer não com clareza e com respeito por nós e pelo outro. Porque quando você não diz não para o outro, dentro de você, vai avaliando aí e vê se não acontece isso. Dentro de você existe uma expectativa. Do outro te achar legal, do outro te considerar, do outro amar você, né? De você ser importante para o outro. E cria-se, então, em contrapartida ao sim dito sem, né? Quando você quer dizer o não, cria-se em contrapartida uma expectativa de uma retribuição. Um lugar pode parecer... Às vezes a pessoa chega para mim e fala, eu não tenho isso. Mas quando a gente começa a trabalhar, ela vê que tem. Às vezes ela não tem consciência de que ela tem essa expectativa. Mas é muito comum ter essa expectativa, né? Então, trabalhar a motivação de dizer sim é um caminho muito saudável e que traz muita consciência do não que você precisa ser dito. Do não que você precisa dizer, né? Como eu contei o caso dessa mentoranda agora em relação ao trabalho, ok? E qual que é o oposto, né? Qual é o oposto de dizer, vamos falar aqui é a dificuldade de dizer não, então dizer sempre sim para o outro. E qual que é o oposto? Dizer sempre não. E os excessos, gente, são muito, não são saudáveis, nenhum excesso é saudável, né? Então, como que fica quando você também diz muito não, se é o oposto? Tá? Só pra gente trabalhar as polaridades aqui, se você convive com alguém, que tudo reclama, que tudo fala não, que tudo é difícil, isso também é uma defesa, tá? É uma defesa, é uma dificuldade de entrega, uma dificuldade de se relacionar, é um egoísmo, é uma infantilidade. Porque a criança quer tudo pra si, é natural, isso na criança é ok. Porque a gente precisa passar por esse aprendizado na vida, né, na criança, para que a gente possa desenvolver a força do nosso querer. E continuar levando a força do nosso querer. Eu já falei isso em outras lives, o que é a força do querer. E não vou falar aqui, porque senão a gente daria uma outra live inteira. Mas é preciso que a gente aprenda a força do querer. Por isso a criança precisa de tanto cuidado, de tanta atenção e tem muita conexão com o desejo dela. Quando ela quer um brinquedo, ela é capaz de deitar na loja e espernear por aquele brinquedo, independentemente se o pai e a mãe estão passando vergonha, se o pai ou a mãe podem comprar o brinquedo naquele momento, se aquele brinquedo condiz com a idade dela, se não é um brinquedo que vai trazer risco para a vida dela, ela não quer saber. A força do querer de uma criança é gigantesca. Então, esse ponto aí precisa também ser avaliado. Tá? Então, trazendo os dois polos aí, é a dificuldade, o que é, a causa que é, e a defesa, o oposto também. Às vezes é um apego, pode ser que na infância não tenha sido visto, né? Não tenha sentido o amor suficiente e aprendeu a conviver com pouco, com o restrito, e tem uma dificuldade, aí tem um apego àquele pouco, tem uma dificuldade de dizer sim, tem uma dificuldade de deixar o outro entrar na vida e de perder o outro. Então aí eu daria uma outra live, mas aqui só para trazer o contexto, tá? E quando eu falo da dificuldade de dizer não, as pessoas falam assim, mas se eu disser não, o outro não vai gostar. O outro pode não querer ficar do meu lado mais.
Então tem também aqui o medo de ficar sozinha, que é o medo da rejeição, né? Ou o medo do abandono, mas o medo da rejeição aqui é mais forte. E aí eu pergunto, quando você tem medo do outro te rejeitar, olha que grande paradoxo. Você é a primeira pessoa que está se rejeitando. O medo da rejeição gera uma defesa de você dizer sempre sim para o outro e o não para você. E quando você diz esse não, você rejeita as suas necessidades e os seus desejos. Você rejeita você rejeita o direito que você tem de dizer o não. É um direito que compete a todos nós, né? É um direito. E também um dever, porque o dizer não é um cuidado com você. Então, o que a gente precisa fazer? Avaliar, como eu falei aqui no caso dessa mentoranda, avaliar qual que é a motivação do dizer sim sempre, que é a motivação, a mesma motivação de dizer, de rejeitar a você mesmo. O medo do outro te rejeitar faz com que você se rejeite. Rejeite as suas necessidades e desejos. E isso, gente, gera uma insatisfação na vida. Porque quando nós somos as primeiras pessoas a rejeitar a nós mesmas, a gente fica com um vazio existencial muito maior. E aí aí isso pode gerar até uma dependência emocional. Porque cada vez mais você vai precisar do outro, que o outro te aceite. Então você, sem perceber, alimenta ainda mais a sua insegurança e a sua dificuldade de dizer não. Percebe como uma coisa vai levando a outra? É preciso romper esse vínculo. E a gente rompe esse vínculo, não. É preciso romper esse ciclo vicioso que faz você repetir situações, né? Que não te fazem bem. E que não fazem bem para suas relações. Porque quando você não fala o não que você precisa dizer, você não é honesta com você e não é honesta com o outro. Você faz as coisas pelo outro não com tanta boa vontade. Às vezes você fala, não, mas eu faço com boa vontade. O dia que você experimentar dizer, o dia que você compreender, né, e experimentar a possibilidade de dizer sim quando você quer dizer sim e não quando você quer dizer não, você já provavelmente experimentou isso em algum momento da sua vida, mesmo que seja pouco, você vai ver que a honestidade, a sinceridade é muito maior. E quando há verdade, os corações se aproximam. Quando há falsidade, os corações se afastam. Já viu quando vou dar um exemplo aqui, só para falar o que é honestidade e o que é falsidade. Imagina que você chega numa loja para comprar uma roupa e você sente que a roupa não te caiu bem. Você vê que não ficou legal, ou que ficou apertado, ou que ficou grande, ou que não combinou com você, ou que você não faz seu estilo, e a vendedora fala, nossa, ficou linda, ficou maravilhosa, ficou perfeito no seu corpo. E você sente ali que aquela vendedora só quer vender, como isso cria uma barreira para sua compra. Porque aí você olha e aí você fala, gente, tá horrível. Eu tô vendo que tá horrível. Como que essa pessoa tá falando que tá lindo? Eu tô vendo, eu tô de frente pro espelho. Isso fecha portas. E às vezes você vai falar, eu vou pensar e vai embora e não vai voltar, e aí fica até remoendo, ai, que mulher falsa, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Ou você diz sim, então tá, porque a vendedora tá tão empolgada com a venda, e aí você diz sim pra compra, tá? E depois chega em casa, não usa roupa, se arrepende de um dinheiro que você gastou, sendo que você não vai usar. Então, um dinheiro que não foi bem usado. Você já passou por isso? Eu vejo muitas e muitas mulheres passarem por isso. A dificuldade de dizer não causar até prejuízo financeiro. Então, vamos avaliando qual é o preço que você tem pagado por dizer tanto sim para o outro. Qual é o preço? Porque é um preço muito caro. E esse exemplo dá pra ver direitinho. Quando a gente é verdadeira com o outro, a gente aproxima os corações. Se você vai numa festa de aniversário, por obrigação, quando você chega lá, a sua energia está de um jeito. Provavelmente você chega, você fica sentada lá num canto, aí você quer ir embora cedo, você não aproveita a festa, você não tá tão aberta para conversar com as pessoas, mas você tá lá. E quando você vai, né, porque você quer ir, porque você quer
porque você gosta daquela pessoa, porque aquela pessoa é importante pra você, e você quer estar presente, você quer prestigiar, você quer comemorar o aniversário com ela, e o seu sim é um sim de verdade, você vai alegre, você se diverte, você vai aberta, você conversa com as pessoas, você brinca, você chega em casa feliz, né? Você fica em casa, não, que bom que eu fui, valeu a pena. E quando é o oposto, não vale a pena. Tem momentos que a gente vai precisar fazer o que a gente não quer, ok, gente? Isso é um sinal de maturidade. Porque, como eu falei da infância, né, da força do querer, que é esse lugar de querer só pra si, sem avaliar as possibilidades, a gente não evolui na vida também não. Então, por que é importante você saber o equilíbrio? Saber que, aqui eu queria dizer não, mas é necessário. Então, por exemplo, às vezes você tá muito cansada, vem de uma demanda muito grande de trabalho, tá muito cansada. E o que você queria? Dormir. Mas você tem pendências. Então, o que você faz? Diz não pro seu sono e sim para suas pendências. Com o quê? Com maturidade. Porque você pondera. O que vai me trazer agora, nesse momento, mais equilíbrio? Dormir e depois resolver essas pendências? Ou tirar essas pendências da minha cabeça e deixar para dormir daqui a pouco? Mesmo que isso signifique que eu vou passar um período dormindo pouco. É sobre isso, tá? A maturidade. É sobre isso enfrentar e aprender a lidar com a dificuldade de dizer não. Isso é muito importante. Então, o que precisa, né, fazer? Você precisa voltar para dentro de você, para que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Tá? Outro medo que as pessoas têm, que elas, quando eu falo isso, precisa aprender a dizer não. Ela fala assim, tenho muito medo de perder oportunidades. Então, eu digo sim pra tudo. Eu quero ir em todos os lugares. Então, tem uma festa, tem 3 aniversários. Eu não quero ficar de fora de nenhum. Porque se eu não for no aniversário de um, pode ser que no ano que vem o outro essa pessoa não me convide. Então, vai um pouquinho, assim, ó, em todos os lugares, porque tem medo de perder uma oportunidade. É uma opção você ir de pouquinho em pouquinho e aproveitar um pouquinho cada coisa? É. Mas existe uma outra opção também, que é aproveitar uma grande oportunidade ou uma única oportunidade com profundidade. Então você vai abrir mão de 2 aniversários e vai em um só. Mas aquele um que você vai ficar, que você vai se entregar, que você vai divertir, que você vai curtir. Então é preciso ter maturidade para fazer boas escolhas. Para você saber quando você diz sim e quando você diz não. Pautada em você e não no outro. Né? Porque senão se perde. Dizer sim demais pro outro é rejeitar você, dizendo não para você com muito mais frequência, né? Então, meu convite aqui é que você aprenda a avaliar. E na Jornada da Mulher Confiante, gente, tem um tópico lá que eu falo só sobre isso, porque eu mesma tive essa dificuldade de dizer não, como eu contei pra vocês. Então lá eu conto um pouco da minha história também. Não só da minha história, mas como esse não, eu trabalho esse não de forma mais profunda, a dificuldade de dizer esse não de forma mais profunda, né? Eu mostro com clareza quais são as motivações escondidas atrás desse medo da rejeição, né? Quais são as motivações que fazem você rejeitar você e esperar que o outro te dê aquilo que você não se dá. Eu falo isso lá em profundidade, eu dou exemplo, eu conto o caso lá, né? Eu trago exemplos das minhas mentorandas também. Então, se você tem essa dificuldade, não deixe de se inscrever na Jornada da Mulher Confiante. Eu tenho certeza que na hora que que você assistir a aula e que eu trouxer essa explicação mais profunda, porque lá eu separo tudo em tópicos, você vai compreender. E isso vai trazer uma clareza e será um estímulo para você também avaliar com maturidade as suas necessidades, os seus desejos, as suas motivações e aprender a lidar com isso, tá? Então, qual que é a maneira errada de lidar com essa dificuldade? É deixar de ser honesta com você, não ouvir seus sentimentos, deixar que o medo da rejeição, o medo do conflito, gere em você uma necessidade maior do outro, de atender a demanda do outro, né? Porque é isso, atender a demanda do outro, deixando a sua própria demanda de lado, passando o outro na sua frente, se colocando em segundo plano, prejudicando a sua saúde, gerando uma crise de ansiedade, como eu contei aqui para vocês. Então, ouvir os seus sentimentos é o primeiro passo. Quando você não é honesta com você,
você está escolhendo uma maneira equivocada de lidar com essa dificuldade de dizer não, né? Então, o que precisa em primeiro lugar? Trabalhar a autoconfiança. Sem autoconfiança, você não diz não. Porque vai ter momentos que você vai ser rejeitada pelo não que você não diz. Por exemplo, um casamento. Esse exemplo é muito bom. Você vai casar. E aí você tem que fazer uma lista de casamento. E você consegue fazer uma festa para X pessoas. O que cabe no seu orçamento é lá, 100 pessoas. Vamos colocar 100 pessoas é o máximo que você consegue fazer uma festa. Do que cabe no seu orçamento. E aí você vai fazer uma lista e você vai precisar dizer não para algumas pessoas. E aí você vai entrar nesse conflito. Ah, mas se eu disser não pra fulana, fulana vai ficar com raiva de mim. Se eu disser não pro Beltrano, o Beltrano vai ficar com raiva de mim. Se eu convidar a fulana, não convidar a Beltrana. Se eu convidar essa, eu tenho que convidar a irmã dela. Aí você vai passar ali, ó, por um conflito natural. Formatura, né, casamento, qualquer evento que você vá fazer, uma comemoração de bodas, de casamento, sei lá, comemoração, seu aniversário. Você vai precisar ter um limite, trabalhar com limite. E aí vem o medo da rejeição. E nesses casos, gente, de verdade, se o outro rejeitar você porque não foi convidado para sua festa, tá tudo bem. Porque aí não tem uma pessoa não tem uma amizade verdadeira. Não tem. Porque nas amizades verdadeiras, a pessoa entende que às vezes você não a convidou, não porque você não gosta dela ou porque você não queria estar com ela, mas porque só a sua família, com a família do seu marido, do seu noivo, preenche 80% das vagas. Então você tem 20%, e aí você tem lá as pessoas que estão trabalhando com você no seu dia a dia, naquele momento, que você encontra todos os dias, e que naquele momento você vai precisar priorizar aquelas pessoas. E às vezes amigas de infância não vão aparecer naquele momento ali do seu casamento, seu aniversário, do batizado do seu filho, sei lá, do evento que você vai fazer. E se a pessoa não puder compreender o seu momento, é melhor pensar se é uma amizade que vale a pena, se é uma relação que vale a pena manter. E se você é uma pessoa que vira a cara pro outro, porque o outro não te convidou pra festa, não convidou pro casamento, não convidou pra isso, você se sentiu rejeitada, se sentiu traída, reavalia. Porque tem coisas que vão muito além disso. Muito além, sabe? Se você é uma pessoa que tem bem resolvido dentro de você o seu valor, não tem problema se o outro não te convida. Se você naquele momento foi excluída, rejeitada da lista do outro, porque isso não vai pesar tanto pra você. Você até gostaria de ir na festa, mas não foi, e tá tudo bem, né? Recentemente aconteceu uma festa na minha cidade, né, na cidade de origem, de onde eu nasci, né? E uma festa grande, várias e várias pessoas foram convidadas. Uma festa paga, tá? Não era uma festa que alguém tava de graça, não. Uma festa que você era convidado, só pessoas convidadas poderiam ir, mas você pagava pra entrar, pra tudo. E eu não fui convidada, e eu estava naquele final de semana na cidade. E eu nos grupos de amigos, todo mundo, você vai na festa, vai não sei o quê. Eu falei, gente, que festa, não tô nem sabendo. Aí as pessoas falaram, uma festa que vai ter das antigas. Tinha uma danceteria que chamava Brilho na minha cidade. É uma retrospectiva Brilho. E eu não tinha sido convidada. Me deu vontade de ir, porque ia estar cheio de gente lá, da antiga, da minha época, né? Da adolescência, adulto jovem, né? Porque eu comecei a sair, na época que começou a rolar as primeiras paqueras. Então, isso é muito legal ir. Mas eu não fui convidada. E ok. Foi uma vontade que eu tive, mas não me senti rejeitada por isso. Não fui na festa. E pra mim tava tudo bem. Vi as fotos depois, curti, comentei, falei. Encontrei com várias pessoas no dia seguinte. Falaram, por que você não foi na festa? Eu achei que eu ia te encontrar lá. Eu falei, eu não fui convidada. As pessoas não lembraram de mim. Eu tô fora há bastante tempo, tô fora. Mas outras pessoas estavam tão fora. Veio gente do Mato Grosso pra ir nessa festa. Então, assim, eles lembraram das pessoas que estavam mais próximas do grupo de mulheres que estava fazendo a festa. Né? As pessoas que eram, na época delas, muito coladas com elas, elas não esqueceram. Mas eu não era muito próxima delas. E elas não se lembraram de mim.
E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Eu curti as fotos, comentei, achei legal ver as pessoas pelas fotografias, escutar os casos da festa e não me senti nem um pouco rejeitada. Fiquei com vontade de ir, mas tá ok pra mim. Uma coisa que dá pra sustentar, né? Que eu consigo sustentar. Então, o jeito errado é você querer dizer sempre sim pro outro e não pra você, tá? É você colocar algum evento, alguma festa como alguma situação que significa, que é sinônimo de ser aceita, ou de ser amada, ou de ser importante, sendo que não é, tá? Isso é uma reação infantil. Então, essas são as formas erradas. Você entender que o seu valor, ou você só é amada, quando você fala sim demais pro outro, que o outro não pode te amar quando você diz não, o outro não pode te amar quando não é convidado pro seu aniversário, pro seu casamento, ou por qualquer coisa que seja, né? Que você vai perder alguma coisa importante na sua vida, uma grande oportunidade se você disser não. Você pode perder a sua saúde também, uma grande oportunidade de cuidar bem de você. Então, precisa o trabalho da consciência, e o trabalho da consciência vem do mergulho interno. E o trabalho da consciência que traga à tona a autoconfiança. Que você saiba o seu valor, independente se você é convidada para festa, independente se as pessoas no seu trabalho não te convidam para ir no happy hour, independente, você tem o seu valor, você sabe, você se prioriza, você se coloca em primeiro lugar, você se cuida com amor. Esse é o ponto de maturidade. Você se cuida com amor, sem faltar respeito com o outro, sem deixar de amar o próximo também, tá? Então, qual que é o jeito certo? Ser honesta com você, com os seus sentimentos, saber avaliar os seus sentimentos, aprender a compreender as suas emoções e sustentar as suas emoções. Por exemplo, quando eu falei da festa, eu fiquei com vontade de ir e sustentei a vontade. Não fui convidada, poderia ter ido e aparecido lá, poderia, talvez eu tivesse conseguido um convite, mas eu não quis. Eu aceitei, eu quis lidar com o não. Eu falei, não, também tá tudo tranquilo. Eu posso lidar com isso. Eu posso sustentar essa, entre aspas, esquecimento, rejeição e tal, né? Então, sustentar as emoções é essencial. Aprender esse sustento que vem da autoconfiança, tá? E ter maturidade, né, gente? Maturidade, sem maturidade a gente não chega a lugar nenhum mesmo. Porque a gente vai muito para esse lugar de ser rejeitado, de não ser amado, de não ser aceito, gerar medo, insegurança, e aí você fazer pelo outro o que você não tá com vontade, você fazer pelo outro para ser aceita, e isso reverberar dentro de você, gerar uma crise de ansiedade, por exemplo. Então, fechando aqui essa live, eu quero deixar um exercício para vocês. Eu quero te convidar a avaliar no dia de hoje, a estar atenta ao dia de hoje, e você dizer pelo menos 3 nãos para o outro, né? Dizer sim, 3 sims para você e não para o outro. Mas não é dizer não, vou dizer não para cumprir tabela e o exercício que a Dani deixou, ou para falar que eu dou conta de dizer 3 nãos no dia, não. Dizer 3 nãos de maneira consciente. Como assim, Dani? Avaliar. Antes de responder, você avalia, eu quero, eu posso, eu necessito. Porque muitas vezes as pessoas ajudam emprestando dinheiro, por exemplo, sem poder. Se complicam, entram no cheque especial para emprestar o dinheiro para uma pessoa da família. Aí diz sim para o outro, não para ela, porque complica, o outro não vai poder pagar, ou às vezes nem paga, e você fica com uma dívida, né? Então, o que é? Você, quando tiver alguma situação, uma escolha a ser feita na sua vida, seja uma simples escolha para você almoçar, tá? Você vai lá almoçar, tá lá no self-service, por exemplo. E ali tem todas as comidas do mundo, né? Do mundo é ótimo. Todas as comidas à sua disposição. Você pode escolher uma massa, você pode escolher uma carne X, uma carne Y, você pode escolher sua salada, você pode escolher arroz e feijão, batata frita e pirê. Você pode escolher tudo que você quiser. Mas ali você vai precisar dizer não para algumas comidas e sim para outras. A gente está o tempo todo fazendo escolha. E para fazer escolha a gente precisa abdicar, abrir mão, né? Aprender a deixar ir, vamos deixar para trás as escolhas. Aprender, tá me fugindo a palavra. Aprender me fugiu, mas é como isso, deixar pra trás as coisas, né? Daqui a pouco eu lembro a palavra e falo. Mas se você for fazer um almoço hoje, para que você diz sim? Se você for almoçar num restaurante hoje, para qual comida você diz sim?
Para comida que vai matar o seu desejo de comer uma comida gostosa ou para comida que vai fazer bem para sua saúde? Para alguma das duas você vai precisar dizer não. Pode ser que você encontre o meio do caminho, quando isso acontece é muito legal, que é uma comida gostosa e saudável, que vai cuidar da sua saúde e vai atender o seu prazer. Mas muitas das vezes, as comidas que dão mais prazer são as comidas calóricas, né? São as comidas que a gente chama de gordas. Então, para que você diz sim? Se você, por exemplo, está fazendo uma dieta, você diz sim para a sua dieta e não para as tentações? Ou você diz sim para a tentação e não para a sua dieta? O que é importante para você? Qual é o sim que você quer dizer para você hoje? Isso é um exercício para você já ir trabalhando essa capacidade de dizer o não que você precisa. Isso eu dei um exemplo simples de um almoço, mas de repente uma demanda de trabalho que chega e você está agarrada no seu dia, dizer não para essa demanda. Ou, sei lá, de repente você está exausta, hoje é véspera de feriado, você está exausta e alguém te chama para sair, e você está exausta, e aí você vai só porque aquela pessoa não tem outra companhia, ou só porque aquela pessoa fica com raiva quando você não aceita, ou só porque, sei lá, porque você não quer ir, você quer dormir. Então, dizer não para isso, olha, hoje não, amanhã, depois de amanhã, no próximo feriado, a gente combina, porque eu tô cansada, porque eu tô exausta. Meu convite para você é que você hoje trabalhe algumas questões. Primeiro, a honestidade com você e com o outro. Isso aproxima os corações, como eu já expliquei aqui, né? Que você exercite que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. E que você trabalhe a sua confiança através do autoconhecimento. Você se pergunte qual a motivação eu tenho para dizer sim para isso e não para aquilo. Qual a motivação que eu tenho para dizer não para aquilo e sim para isso. Não para o outro e sim para mim. E o que você sente? Avaliar tudo que eu gosto, né? Sempre gosto de trazer aqui o que você sente. Avaliar como você se sente pensando em dizer não para alguém, como você se sente dizendo não para você. E aí eu volto aqui com algo que eu já ensinei aqui, que é o mapa de possibilidades, né? Então, se eu disser não para aquela fulana, ela vai ficar com raiva, eu vou lidar com medo da rejeição, eu vou ter que ficar justificando, isso para mim tem um preço. E se eu disser qualquer outra... Aliás, desculpa, se eu disser sim pra fulana, é isso. Peraí que agora eu me confundi. Eu mesma me confundi. Olha, gente, isso se chama cansaço. Os bastidores da jornada da mulher confiante são muito grandes. A gente trabalha muito, de maneira muito insana para preparar tudo para vocês. Então, isso se chama cansaço. Vamos lá, vamos recapitular. Se você diz sim para o outro, para um convite, você está dizendo não para o seu descanso ou não para algo que você queira fazer. Qual é a motivação disso e o que é mais importante para você, tá? E se você diz não para o outro vai ficar com raiva, aquela pessoa, ela fica 3 dias sem olhar na minha cara, o que vale mais? Ela ficar 3 dias sem olhar na sua cara e você fazer uma coisa que você vai desrespeitar você, ou você deixar ela ficar 3 dias sem olhar na sua cara e sustentar isso, a raiva dela, a infantilidade dela, sustentar cuidando bem de você. Esse é o convite que eu quero fazer de um exercício. Não é um exercício simples, é um exercício profundo, tá? Que você volte para você mesma as suas questões. Que você se avalie, que você se investigue e que tenha clareza, né? E, eu tô insegura de dizer não para ela porque ela vai ficar com raiva. Sustenta a insegurança. Uma coisa que é assim, gente, tem muita gente que chega pra mim e fala, eu quero trabalhar em segurança porque eu sou muito insegura. Mas não quer passar, não quer superar os obstáculos, não quer passar desafios. Se a gente pensar, para você trabalhar o equilíbrio, eu também sou fisioterapeuta, né? Então, quando precisa trabalhar o equilíbrio, como a gente trabalha o equilíbrio? Se você vai no Cirque du Soleil, a pessoa que vai fazer lá uma apresentação de um equilíbrio essencial, como trabalha isso? Desequilibrando, gente. Quando a gente pega um paciente de fisioterapia para atender, como a gente trabalha o equilíbrio daquela pessoa? Desequilibrando aquela pessoa com amparo. Não é só desequilibrando, deixando ela cair. O idoso. Você não vai colocar o idoso para desequilibrar e sair de perto para ele cair. Você não vai machucar o idoso. Mas você vai gerar situações de desequilíbrio para que ele possa encontrar o equilíbrio sustentando, apoiando aquele idoso. Né? Então, como é que é o trabalho da autoconfiança? Como é que é a jornada da mulher confiante? Você vai ver lá situações que você vai sentir insegurança, né? Que eu vou trazer exemplos, como eu falei aqui na live, que você vai falar, nossa, isso me dá muita insegurança.
Mas sustentar a insegurança, aprender a passar por essa insegurança com apoio, com devido cuidado, é o que vai fazer você se tornar uma mulher confiante e decidida. Sem isso, você não se torna uma mulher confiante e decidida. Então, é extremamente importante que você entenda que o trabalho, ele pode ser amparado, né, por alguém de experiente, e que metade do caminho você já tem, porque é você com você mesma. Falta aprender como encontrar essa confiança interna. Então, sim, aprendendo a sustentar as emoções. Tá bom, gente? E é isso. Chegou no final da live, tem um atendimento para fazer ainda. E hoje eu nem vou aqui olhar muitas questões, gente, porque hoje eu ainda vou viajar. Então, eu sempre passo um pouquinho do horário. Então, eu desculpa se eu deixei alguma pergunta pendente hoje, tá? Se eu deixei alguma informação para trás. Mas hoje eu realmente não consigo, olha, aprendendo a falar não. Isso aqui é um exemplo prático para vocês. Hoje eu não posso ver os comentários, hoje eu não posso responder perguntas. Se eu deixei passar alguma coisa aqui, que eu deixei, né? Porque eu não falei nada, eu vou dizer para vocês, hoje é o que eu consigo fazer, tá? Hoje é o que é possível para mim e eu tá aqui com vocês é uma alegria para mim, mas hoje eu tenho essa limitação. Eu prometo que se tiver alguma dúvida, pode me mandar direct, que assim que possível eu vou responder, tá bom? Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, um ótimo final de semana, um ótimo feriado. Aliás, um ótimo feriado, mas amanhã também tem, tá? Amanhã a live é um pouquinho mais tarde, é 11h30 da manhã. E na sexta também tem, 12h30. Então, vem comigo, porque aqui a gente tá fazendo um aquecimento dos tambores, para que você possa aproveitar ainda mais a jornada da mulher confiante. E se você ainda não se inscreveu, o link tá na bio. Corre lá e se inscreva, porque eu tenho certeza que vai trazer uma consciência muito grande para sua vida e isso vai abrir muitas portas e te ajudar a superar muitas dificuldades, tá bom? Um beijo grande para vocês e fiquem com Deus. Tô vendo gente chegando ainda no final da live, a live vai ficar gravada, tá bom? Um beijo, gente, e até amanhã.